sem trabalhar os conceitos de modelagem, porque eu vou deixar isso para amanhã, tá? Então hoje a gente só vai pegar a base, subir e organizar as coisas ali dentro do Power BI, nos visuais. Eu vou falar, né, qual visual é melhor para cada análise, enfim. E amanhã a gente vai pegar a base, só que essa base modificada para a gente trabalhar alguns conceitos, tá? Alguns conceitos de modelagem de dados, né? O que é dimensão, o que é fato, relacionamento. Eu não vou entrar nesse detalhe hoje, ainda mais que vocês aqui, ó, a maioria, né? Zero conhecimento em Power BI, tá? Então, beleza? Outra coisa, quero saber aqui quem tem LinkedIn já. Quem aqui tem LinkedIn? Quem não tem LinkedIn ainda, vocês têm que providenciar isso o mais rápido possível, tá? Hoje, posso arriscar dizer que é uma das principais ou a principal ferramenta que a galera usa para conseguir estágio, para conseguir vaga de assistente, analista, enfim, tá? Mas não adianta só ter o LinkedIn e usar ele como se fosse um vagas.com, tá? E por isso que eu separei aqui 3 vídeos que eu vou passar para vocês. Se vocês puderem assistir um deles amanhã, né, 2 na verdade deles, para a aula de amanhã, vai ajudar muito para a nossa aula de 7 horas, tá? Para quem ainda não tem LinkedIn ou tem o LinkedIn e ainda não usa como deveria, eu separei aqui uma live que eu fiz com 2 alunos, tá? E eu peguei o currículo deles como referência para trabalhar na live que a gente fez. Então eu vou jogar aqui no chat o link da aula sobre LinkedIn. Como configurar, LinkedInvagas.com na verdade, tá? Como configurar, como você deve postar, o que você deve postar. Outra live, tá? Essa eu vou passar mais no final. Mas outra live que seria muito interessante vocês assistirem é a live sobre os conceitos de BI, tá? Mais importante que você aprender a mexer na ferramenta é estar enraizado os conceitos de business intelligence no sangue de vocês, tá? Como eu falei, hoje a gente não vai usar esses conceitos, então tenta assistir essa aula. Deixa eu ver quanto tempo ela tem aqui mais ou menos. Ó, ela tem 1 hora, 9 minutos e 45 segundos, tá? Então aqui a aula sobre conceitos de BI. Pronto, tá aí. Coloquei aí no chat, tá? Agora deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago, tá? Eu sou sócio da Data Boss, Tecnologia e Inteligência. A gente já teve outro nome também, inclusive a gente surgiu na UFRJ com esse nome, né? Eu sou da UFRJ, a gente surgiu como ProEng Soluções e Treinamentos. Há algum tempo aí a gente participa, né, de mini cursos, palestras junto às iniciativas estudantis, tanto da UFRJ quanto da UF, UERJ e outras universidades de fora do Rio, né? Agora, mais isso na pandemia. Eu já trabalho com Power BI desde 2000. Eu, na verdade, conheci o Power BI em 2016. Ele nasceu em 2015, né? Eu trabalho de fato com ele desde 2018. De 2016 a 2018, eu fiquei estudando e fazendo muito projeto para poder aprender e criar um treinamento de Power BI. A gente já trabalhava com Excel, VBA. Eu não sei se vocês, a gente nasceu lá em 2014, não sei se vocês já ouviram falar da ProEng, acredito que não, que é todo mundo bem novo aí. A não ser a galera aí que está mais no 10º, talvez já tenha ouvido falar, né? E eu chuta a minha formação, galera. Chuta a minha formação, que eu quero engatar já nesse assunto. Quem consegue adivinhar a minha formação? Trabalho com Power BI, dou consultoria de Power BI, dou treinamento para empresa, tudo de Power BI. Civil? Não. Não. Produção também não.
Eu era da Escola de Química da UFRJ, ali no Bloco E. Eu sou químico industrial, tá? Então, por que eu estou falando isso? Né? Eu estou dando essa ênfase aí que eu sou químico industrial. Você não precisa mudar de área para trabalhar com análise de dados. Tá? Isso é um mito. Quem te fala isso está totalmente errado. Análise de dados é algo que está presente em qualquer área de atuação, em qualquer setor de uma empresa, do almoxarifado, da produção até o carregamento dos produtos lá no caminhão para entrega. Tá? Então, você pode trabalhar com análise de dados em qualquer etapa do processo de uma empresa. Beleza? O que é o Power BI? Né? Já que vocês nunca ouviram falar, o que é o Power BI? O Excel vocês conhecem. Né? O Excel vocês conhecem. Então, a Microsoft tinha lá o Excel e existiam os suplementos, né? Que são plugins que você utiliza dentro do Excel para você trazer funcionalidades novas que o Excel sozinho não é capaz, né, de atender determinada necessidade. Então, a Microsoft tinha 3 principais suplementos, que era Power Query, Power Pivot e Power View. E aí estava fazendo tanto sucesso que a Microsoft resolveu em 2015 falar assim, ó, vamos pegar esses suplementos e o Excel e transformar numa coisa só. E aí nasceu o Power BI, tá? Pessoal, eu vou pedir desculpa para vocês, porque minha voz está um pouco debilitada devido a uma gripe que eu peguei esse final de semana, então de vez em quando eu vou dar uma pausa para beber água, eu vou tentar ir bem devagar aqui, tá? E aí a Microsoft em 2015 lançou o Power BI, que é a junção desses 3 suplementos que são capazes de fazer desde a coleta dos dados, tratamento e a modelagem desses dados e criação dos relatórios que a gente vai construir, tá? E aí, para não encher muito a cabeça de vocês, só um minuto, pessoal. Para não encher muito a cabeça de vocês hoje com tanta informação, a gente vai fazer a etapa básica de pegar a base de dados e trazer para dentro do Power BI. Beleza? Quando eu falo para vocês assim as palavras indicador e KPI, vocês sabem o que significa? Vocês sabem o que é um indicador e um KPI? Não. Beleza. O indicador, tá, Gil? Eu vou ser um pouquinho mais específico. O indicador de resultado, ele mede alguma coisa. Se eu falo para você que eu tive uma despesa de 100 mil reais no mês anterior, né, no mês passado, no mês de outubro, tá? Esse indicador por si só não me traz informação de performance. O que isso significa? Ele só traz um número. Eu tive uma despesa de 100 mil, ponto. Agora, se eu falo para você assim, no mês anterior, no mês passado, né, no mês de outubro, eu tive uma despesa 20% maior que no mês de setembro. O que significa isso? Isso não é só um indicador, não é só um valor. Ele está medindo a performance de um mês para o outro. Isso é um KPI, tá? Eu estou falando isso porque a gente vai construir as duas coisas no projeto, tá? Hoje a gente vai ficar focado nos indicadores, mas na aula seguinte a gente vai fazer esses comparativos que medem a performance, tá? Vou pegar um exemplo que pode estar no dia a dia de alguém aqui, tá? Você correu 2 quilômetros ontem. Isso por si só responde se você foi bom, bem ou mal? Não. Agora, você correu 2 quilômetros ontem e no dia anterior você correu 500 metros. Se eu pegar esses 2 indicadores e medir, eu consigo o quê? Dizer que o teu desempenho foi maior. Claro, sem levar em consideração, vamos colocar aqui que a velocidade é a mesma, tá, pessoal?
eu consigo dizer para você que você foi melhor, porque eu tenho uma base histórica para comparar. Tá claro isso? Isso é extremamente importante, pessoal. Qualquer coisa que vocês façam, iniciação científica, numa empresa júnior, na própria UFRJ Ambientável, vocês vão precisar medir alguma coisa. Por exemplo, se eu perguntar quantos inscritos tiveram nas palestras desse ano na UFRJ Ambientável em comparação à última UFRJ Ambientável, você pode comparar isso e gerar um KPI. KPI significa Key Performance Indicator, indicador-chave de desempenho, tá? Tá claro isso? Alguma dúvida? Beleza. Então, galera, vocês receberam um e-mail com material que a gente vai utilizar? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu quero que vocês baixem esse material, descompacte, tá? Não, cuidado, depois de você descompactar, deleta o arquivo zipado, porque quando a gente trouxer isso para dentro do Power BI, vocês podem acabar pegando o arquivo zipado, que aparece como uma pasta lá dentro do Power BI, e aí começa a bugar tudo, tá? Descompacta o material que está lá dentro e você vai ter acesso a isso daqui, olha. O material ele está aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Quando estiver vendo minha tela, me avisa, por favor. Tá? Voltando só num ponto de que eu sou químico industrial, né? Só para vocês terem uma ideia, eu já fiz projetos de vários assuntos. Então, assim, você não é necessário formação na área de TI, por exemplo, porém, você precisa estudar muito. É uma área, né? Se você vai lidar com Power BI no seu dia a dia, você vai precisar estudar muito, tá? Isso, para quem não gosta de estudar, é um pouquinho difícil. Eu, particularmente, sempre gostei, então acabei me dando bem nessa área, né? Porque eu gosto de estar vendo coisas novas a todo instante. E o Power BI é uma ferramenta que se atualiza todos os dias. Então, todos os dias não, desculpa, todo mês tem atualização. Então, você precisa estudar essas atualizações, até para eu poder ensinar para os meus alunos, né? E poder implementar essas novas atualizações nos projetos que eu faço para os clientes. E só para vocês terem ideia, eu já fiz desde projeto, né, para empresa de engenharia ambiental, eu já dei treinamento para empresa de educação, já para a Cogna, para a Globo, fiz projeto de SLA, fiz projeto de controle de férias, projeto de receitas a pagar, receitas a receber, enfim, receitas a receber, aliás, receitas a pagar não. Eu fiz inúmeros projetos, tá? Principalmente para a área de varejo, Casa e Vídeo, Profarma, enfim. E o mais recente, que é um treinamento misturado com consultoria, que é a GSK, que vocês devem ter ouvido falar já, GlaxoSmithKline, tá? É isso aqui é o que você vai ter dentro do seu material, ó. Essas 3 pastinhas aqui, ó. Essa pasta chamada Layout, essa base de dados normalizada e essa base de dados aqui, que é a base que a gente vai utilizar hoje, ok? Essa aqui é a base que a gente vai utilizar hoje. Opa! Tranquilo? Então, do que se trata esse projeto? Esse projeto aqui é um projeto de controle de despesas, né? Você tem aqui, né, um título para a sua planilha, você tem aqui sujeira, que geralmente vem, né, lá na planilha, quando você trabalha numa empresa, acaba vindo um monte de sujeira, você tem aqui todas as colunas referentes ao registro, né, de uma despesa. Então, você tem a data desse registro, a diretoria, né, que consumiu, criou essa despesa, a gerência dentro dessa diretoria, a área dentro dessa gerência. Então, isso aqui é uma hierarquia, tá? O serviço que foi executado, o tipo de serviço, se foi consultoria e treinamento,
o nome do fornecedor, o CNPJ do fornecedor, o telefone, o endereço, a data de início do serviço, data de fim, o desconto concedido na negociação e o valor que foi executado. O que é o valor que foi executado? O que eu paguei, tá? Tranquilo? Até aqui tá tranquilo, né, pessoal? Tá sim. Beleza. Bom, vamos lá. Eu vou fechar aqui. Vocês já estão com o Power BI instalado? É uma coisa bem importante, é uma pergunta bem importante. Sim, já, ótimo. Vocês fizeram a instalação pelo site do Power BI ou pelo Microsoft Store? Pelo site. Tá, dica de ouro, hein, galera? Pelo site é um negócio chatinho, porque você tem que ficar selecionando o arquivo compatível com o seu sistema operacional, né? Depois eu mando o vídeo. Tem um vídeo lá no canal, o último vídeo que a gente postou é sobre isso. E quando você faz a instalação pelo Microsoft Store, ele já reconhece qual é o seu sistema operacional, se é de 32 ou 64 bits, e ele mantém as atualizações de forma automática, ou seja, todo mês, assim que sai a nova atualização do Power BI, não precisa se preocupar em ir lá no site, baixar o arquivo executável para poder instalar essas atualizações. Basta você simplesmente deixar ali no computador que ele atualiza sozinho pelo Microsoft Store. Tá? Essa é a vantagem de você fazer a instalação pelo Microsoft Store. Beleza? Geralmente, pelas empresas, é pelo site da Microsoft. Tá? Então, vamos lá, galera. Vamos abrir aí o Power BI. Pronto. Esse aqui é o Power BI e eu quero todo mundo com o Power BI aberto. Galera, como eu falei, né, o Power BI ele reuniu os 3 suplementos lá do Excel, Power Query, Power Pivot e Power View. O Power Query ele é responsável pelo tratamento dos dados. Que tratamento é esse? Quando eu abrir minha base de dados aqui para vocês, olha, deixa eu abrir aqui novamente. Repara que eu tenho essa sujeira aqui, eu tenho colunas aqui antes da tabela, eu tenho colunas depois da tabela, eu tenho o endereço todo dentro de uma coluna só, e não dá para fazer uma análise, por exemplo, por bairro, por cidade ou por unidade federativa, né? Nem por CEP, você está tudo aqui num lugar só. Eu preciso, né, colocar isso aqui num formato que dê para eu ler o CNPJ da empresa, e vocês vão ver outras coisas. Por exemplo, isso aqui está no formato de número inteiro. A gente vai fazer um tratamento lá dentro para colocar no formato de moeda, por exemplo. Tá? Então a gente precisa fazer alguns tratamentos. Por quê? Quando eu falo das etapas, né, do processo de Business Intelligence, isso envolve desde a coleta de dados. O que é a coleta de dados? Você vai lá no mercado não, você vai numa loja para comprar um mouse, tá? Você vai na loja para comprar esse mouse. Quando você passa no caixa, tá? Ela vai registrar esse mouse. Vai ter a tela lá no computador dela, ela vai registrar a venda. Essa informação, né, vai para uma tabela. Ele coleta isso e joga numa tabela, que é uma tabela parecida com essa, onde vai ter a data da compra, né, a data da venda, né, vai ter a informação do produto, o código do produto, a categoria do produto, né, qual esse produto pertence, enfim. Pode ter várias informações. A loja, a filial onde ocorreu a venda, qual é o cliente que está comprando, né, caso você tenha feito um registro como cliente. Quando a gente vai no mercado, por exemplo, e a caixa pergunta, a senhora já é cadastrado? Aí, não, então faça seu cadastro aqui. Aí você cria lá, né, seu cadastro, e esse cadastro que você cria
vai para uma tabela de clientes, que de alguma forma está relacionada com a tabela lá onde é registrada a venda. A gente vai falar mais sobre isso amanhã, tá? Então, quando você vai, né, você registra uma venda, isso vem para cá, para uma base de dados. E quando você exporta do sistema, né, tá lá aquele software que a empresa usa para coletar esses dados. Quando você exporta os dados desse sistema, esses dados, a não ser que ele tenha ido para um banco de dados já estruturado, né, ele vem com um monte de sujeira. Então você exporta, por exemplo, a planilha, ela vem com um título, vem com um texto aleatório aqui em cima, vem com um monte de informação que você não vai utilizar. E aí você vai precisar fazer o quê? Tratar esses dados lá dentro do Power BI para ter apenas as informações que você quer, que é o que está dentro dessa tabela. Tá claro isso? Então, primeiro, o que aconteceu aqui, né? Alguém fez o input desses dados, então, coletou esses dados. Agora, a gente vai pegar essa base, importar para o Power BI, tratar essa base, vai carregar essa base tratada no Power BI e depois vai criar o nosso relatório. A gente não vai fazer modelagem nenhuma hoje, só amanhã, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou fechar aqui. Não salvar, vou abrir aqui o Power BI novamente. E esse aqui é o Power BI, essa aqui é a cara do Power BI, né? Como é que o Power BI é dividido? O Power BI aqui ele tem 3 camadas, tá? É a camada aqui do relatório, onde a gente vai construir os nossos visuais e trazer aqueles campos, aquelas colunas para dentro desses visuais. Tem essa camadinha aqui, ó, de dados, que é onde a gente vai enxergar as tabelas que a gente trouxe para dentro do Power BI. E tem essa camada aqui chamada modelo, que é onde a gente vai fazer a modelagem dos dados a partir de amanhã. Tranquilo? O que a gente vai fazer aqui hoje? Eu não vou entrar nas outras abas agora. A gente vai pegar aquela tabela e trazer para dentro do Power BI. Tá? Aquele arquivo que a gente abriu, que eu abri com vocês, é um arquivo em Excel. Tá? Então, como é que você traz aquele arquivo para cá? Existe aqui na página inicial, esse botão aqui. Só um minuto, pessoal. Que é o botão de obter dados lá dentro, onde você vai selecionar o tipo de dado que você quer trazer para dentro do Power BI. Então, por exemplo, se eu quero trazer um arquivo em Excel, eu venho aqui em obter dados e vou selecionar a pasta de trabalho do Excel. Desculpa, pessoal. Agora, o que você vai fazer? Você vai lá na pasta onde você salvou a sua base de dados e vai selecionar a base de dados, que é essa daqui. Você não vai selecionar normalizada, ok? Seleciona essa daqui e clica em abrir. Bom, agora, o que você está vendo aqui? Você está vendo 3 objetos. Que objetos são esses? Vamos lá ver de novo a nossa base de dados. O Excel ele é dividido por objetos. Tá? Eu tenho aqui a minha planilha, onde eu tenho todos os dados, todos esses dados aqui fazem parte da minha planilha, que é um objeto. Eu tenho esse objeto, que é uma tabela, tá? Ela está formatada como tabela. E eu tenho esses dados aqui, ó, que são um intervalo nomeado. Então, o Power BI ele consegue enxergar todos os objetos dentro do Excel, tá? Beleza. Pensando de forma inteligente, né? Vamos pensar de forma inteligente.
Qual seria a solução mais viável? Qual seria a melhor solução? Trazer a tabela, a planilha ou esse intervalo nomeado? Fala para mim aí no chat. A tabela, a planilha ou o intervalo nomeado. Lembrando que o intervalo nomeado nada mais é do que um intervalinho de 3 células, tá? A planilha... Ó, a planilha tem um monte de sujeira. A tabela traz só o conteúdo dentro da tabela, que é o que a gente precisa. Qual é a melhor forma? A tabela, tá? Só que, se a gente trouxer a tabela, eu não vou conseguir mostrar para vocês como é que se faz tratamento de dados da forma como eu quero mostrar. Nem sempre o sistema que você está usando vai exportar os dados como uma tabela, tá? Então, a gente vai importar aqui, ó, a planilha. A planilha. Beleza? Por quê? Porque eu quero ensinar a vocês mais recursos do Power BI. Se eu não fizer isso, aí vocês não vão aprender muita coisa. Tranquilo? Então, olha o que você vai fazer agora. Eu vou pedir para você só prestar atenção e não fazer junto comigo. Eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem, tá? Ó, você vai selecionar aqui. Eu vou repetir esse processo aqui, tá? Ó, você vem aqui em obter dados. Aí aqui tem uma lista de conectivos, né? De conectores. Se você quiser importar, por exemplo, um arquivo de texto, né? TXT ou CSV, você vai usar esse conector. Se você quiser importar dados da web, de um site, vai usar aqui o web. No nosso caso, a gente quer uma pasta de trabalho do Excel. Pronto. Aí você vai selecionar a sua base de dados e vai clicar em abrir. Depois você vai selecionar aqui a planilha, ó, que é esse desenhozinho aqui, ó, de uma planilha, literalmente. E vai clicar em transformar dados. Quando você clicar aqui em transformar dados, ele vai abrir um outro programa. Olha que legal. Então, existe um outro programa aqui atrás do Power BI e existe um outro programa dentro do Power BI que se chama Power Query. Tá? Query, em inglês, significa consulta. Tá? Então, é o nosso editor de consulta. Beleza? Agora eu quero que você faça esse processo que eu acabei de fazer. E aí, quando você fizer, me dá um ok aí no chat para eu saber que você conseguiu fazer. Ó, todo mundo conseguiu, pessoal? Legal, ok, ok. Perfeito. Legal. Bom, agora olha só, o que a gente precisa fazer aqui para ter somente os dados que a gente precisa, que era aquilo tudo que estava dentro da tabela. Todas aquelas informações, ou seja, só daqui ó, para baixo e daqui para a direita. O que eu tenho que fazer? Eu quero mostrar para vocês que é intuitivo, tá? O tratamento de dados, né? Pelo menos o tratamento básico de dados, ele é bem intuitivo, tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui? De cara, o que vocês estão enxergando aqui que a gente precisa fazer? Remover essas duas primeiras colunas, ó.
e essas duas primeiras linhas. Beleza? Todos de acordo? E aí, olha só. Quando você trouxe para cá, né, e ele abriu aqui o Power Query, aqui do lado tem essa janelinha que você pode minimizar, onde ficam organizadas as consultas. Consulta é tudo aquilo que você está importando, né, toda a base de dados que está importando para dentro do Power BI. Ela se torna uma consulta. É toda a tabela que você importa para dentro do Power BI. Aqui do lado, eu tenho as propriedades, né, e eu tenho as etapas aplicadas. Então, que etapas aplicadas são essas? Quando você trouxe essa tabela para dentro do Power BI, ele já ele já aplicou alguns tratamentos, tá? Primeiro tratamento que ele fez aqui, né? Primeiro código que ele coloca é traduzir, né, o arquivo que eu importei para uma linguagem que o Power BI consiga enxergar dentro desse arquivo. O segundo é selecionar o objeto. Lembra que a gente selecionou lá a planilha? Então, o segundo, ó, ele selecionou o objeto, ó, do tipo planilha, tá aqui no código dele. Se por um acaso a sua barra de fórmula não estiver aparecendo, basta você vir aqui em exibição e ativar a barra de fórmula aqui no cantinho, tá? O meu, como eu trabalho com Power BI todo dia, então ele já fica ativado por padrão, mas provavelmente o de vocês não está ativado, tá? E aí depois ele reconheceu, né, que essa primeira linha aqui é diferente e promoveu essa primeira linha, ó, a cabeçalho, de forma errada, porque a gente ainda não está, não é isso que a gente quer. E depois ele tentou identificar o tipo de dado de cada coluna e alterou o tipo de todas as colunas. Ó, ele alterou o tipo de algumas colunas. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou excluir o tipo alterado e você vai fazer a mesma coisa. Exclui o tipo alterado, exclui essa etapa aqui do cabeçalho promovido e vamos ficar só com essas duas aqui. Ou seja, qualquer ação que eu executo dentro do Power Query se transforma numa etapa aplicada. E existe um código por trás que a gente não vai explorar aqui no mini curso, ok? Tranquilo, pessoal, até aqui? Vocês estão entendendo por que usar o Power BI, por que usar o Power Query? Tá claro isso? Beleza. Então vamos lá. O que a gente precisa excluir aqui? Vocês vão me ajudar a fazer esse tratamento. Vamos lá. O que a gente precisa excluir aqui? Olha as nossas possibilidades. Aqui na página inicial, o Power Query ele reúne várias ações, né, que excluem, criam novas colunas, excluem linhas. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso remover colunas, eu posso manter as linhas baseado numa regra, eu posso remover as linhas baseadas numa regra, então eu posso remover linhas principais, linhas inferiores, ou seja, as linhas lá do final da tabela. Eu posso remover linhas alternadas e informar para ele, ó, linha sim, linha não, a cada duas linhas. Posso remover duplicadas, né? Eu posso remover linhas em branco e eu posso remover erros caso haja algum erro na minha tabela. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, essas duas primeiras colunas. Eu vou selecionar essas duas colunas. Para selecionar as duas colunas, eu vou segurar o Shift ou o Ctrl. O que o Shift faz quando eu seleciono essa primeira coluna? Ó, se eu segurar o Shift e clicar aqui, ele seleciona da coluna 1 até a coluna 4. Mas eu não quero selecionar até a 4. Quando eu seguro o Ctrl, primeiro eu selecionei coluna 1. Agora eu vou segurar o Ctrl e selecionar a 4. Ele seleciona a coluna 1 e a coluna 4. É diferente do Shift. Logo, para selecionar 1 e 2, tanto faz ser o Shift ou o Ctrl. Ó. Pronto.
Para remover essa coluna, olha o que você vai fazer agora. Vai clicar com o botão direito e vai mandar remover colunas. Olha o que ele fez. Ele aplicou uma etapa chamada colunas removidas. E aqui dentro, ele criou um código. Table.remove columns. Da etapa, né, da tabela BD lançamentos, né, do objeto sheet. Aí ele removeu a coluna 1 e coluna 2. Não se preocupem com esse código agora. Beleza? Agora, para remover essas 3 primeiras linhas, eu preciso remover essas 3 primeiras linhas. Eu não consigo selecionar linha dentro do Power BI, eu só consigo selecionar colunas, tá? Para remover linha aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, tanto faz onde vai estar selecionado, tá, pessoal? Eu vou clicar aqui em remover linhas e vou mandar remover, ó, linhas principais, tá? Pronto, remover linhas principais. E a quantidade de linhas que eu vou remover são 3. Clique em OK e pronto. Tranquilo? Agora, para a gente fechar, ó, basta pegar essa primeira linha e eu vou transformar essa primeira linha em cabeçalho, que é essa primeira linha mesmo, que é o meu cabeçalho da minha tabela. Ó. Então, ó, vem aqui no cantinho agora e vou selecionar usar a primeira linha como cabeçalho. Olha o que ele vai fazer. Ele pegou a primeira linha, transformou num cabeçalho, automaticamente ele reconheceu o quê? O tipo de dado de cada uma das colunas. Beleza? Ele reconheceu que aqui é uma data, que aqui é texto, a maioria aqui é texto, ó. Reconheceu que aqui é um número, tá? Que reconheceu que aqui é número, reconheceu que aqui é texto, e reconheceu aqui a data, número decimal, e aqui número inteiro. Beleza? Esse CNPJ aqui eu vou transformar em texto. Por quê? Porque o CNPJ ele está no formato que eu não consigo ler. Então eu venho aqui, ó, nesse 1, 2, 3, clico e transformo em texto. Ele vai perguntar, a coluna selecionada possui um tipo de conversão existente, ou seja, ele tinha um formato padrão geral, que é o formato padrão do Power Query, transformou automaticamente em número inteiro e agora ele pergunta se eu quero transformar esse número em texto ou se eu quero substituir a conversão que já existia. Eu vou clicar em substituir. Pronto. Agora eu consigo ler o CNPJ. Tranquilo? Quem tinha colocado 1 aí, quando eu perguntei se já tinha conhecimento de Power BI, já tinha feito essas etapas aqui dentro do Power Query? Tá? Vai respondendo aí para mim no chat. Beleza, o que a gente precisa fazer agora? Ó? Eu quero saber como é que eu separo agora esse cara aqui, ó, o endereço do fornecedor. Eu quero saber como eu separo o que é bairro, o que é estado e o que é cidade. Alguém tem alguma ideia? Ou não? Ó, tem um recurso muito legal dentro do Power BI que eu vou ensinar para vocês agora, que ele utiliza uma inteligência artificial para reconhecer as coisas aqui dentro, tá? Vamos ver como é que funciona. Aqui, na página inicial, eu já mostrei, né, que eu posso remover linha, remover coluna. E agora a gente vai explorar essa parte aqui, adicionar coluna. Aqui em adicionar coluna, eu posso adicionar uma coluna personalizada, e aí já precisa de um conhecimento mais avançado para utilizar as funções da linguagem M, que é essa linguagem que aparece aqui em cima. Eu posso colocar uma coluna condicional, é como se fosse a função C do Excel, tá? Eu posso colocar uma coluna de índice numerada a partir de 0, variando de 1 em 1, coluna de índice
Por exemplo, se eu colocar aqui, ela vai variar de... Aí vai ficar assim, 0, 1, 2, 3, 4, até a última linha, ou começando de 1, ou de forma personalizada. E eu posso incluir uma coluna de exemplo. Vamos explorar esse cara aqui, ó. Use exemplos para criar uma nova coluna nessa tabela. O que é essa coluna de exemplo? Então, aqui em adicionar coluna, você vai clicar aqui, ó. Primeiro vai selecionar o endereço do fornecedor. Boa, Nayara. Vamos fazer isso. Lá no Excel existe um recurso chamado preenchimento relâmpago, tá? Ó, o atalho é Ctrl+E, para quem quiser depois experimentar isso lá no Excel. Preenchimento relâmpago, ele reconhece o que você está tentando extrair ali do texto, e aí, baseado nessa inteligência artificial que tem por trás, ele vai seguir esse padrão para as demais linhas. É isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, aqui em adicionar coluna, você vem aqui em coluna de exemplo, e aí você vai selecionar da seleção. Por quê? Porque eu não quero criar uma coluna de exemplo a partir de qualquer coluna, e sim da coluna selecionada. Então, ó, coluna de exemplo, da seleção. E olha o que a gente vai fazer agora. Vai começar a escrever o que você quer extrair. Vamos primeiro extrair o bairro? Então, já vou dar o nome aqui dessa coluna de bairro. Ó. Bairro. Agora eu vou começar a escrever aqui embaixo. Ó. Centro. Embaixo, ó, ele já tentou extrair alguma coisa. Ó, ele está aqui dando, né, o código referente ao que eu estou tentando fazer. Agora eu vou digitar centro novamente. E agora ele conseguiu extrair, ó, todos os bairros. E claro que existe um código por trás disso que é muito simples também de fazer a partir do código, tá? Num outro momento a gente pode ver isso. Vou clicar em OK. E agora ele criou uma coluna chamada bairro, com todo o bairro extraído. Ficou claro como é que utiliza esse recurso, pessoal? Eu quero que você faça agora a extração, ó, da cidade e do estado. Então, de novo, seleciona o endereço do fornecedor, coluna de exemplo, da seleção. Agora, você vai dar o nome aqui para a cidade. Pronto. E aqui você vai escrever, ó, São Paulo. Opa. Embaixo, Rio de Janeiro. E pronto, ele extraiu tudo. O que ele identificou? Que eu estou sempre pegando aqui, ó, para o caso da cidade, eu estou sempre pegando as informações que estão entre essa vírgula e essa vírgula. Logo, para você conseguir fazer isso, precisa existir um padrão aqui. Qual é o padrão que a gente tem aqui? É o endereço, é o nome da rua, avenida, etc. O número, a sala, né? O número da casa, o número do apartamento, enfim, a sala comercial, o bairro, a cidade, a UF e o CEP. Se você inverter essa ordem e for tudo aleatório, ele não vai conseguir enxergar esse padrão, tá? Vou clicar em OK e pronto, ele criou a minha coluna cidade. A Melina fez uma pergunta aqui. Não sei se no Power BI tem como, mas no Excel também tem a opção de converter texto em colunas através de delimitadores. Exato, é isso que ele está fazendo aqui, ó. Só que pela coluna de exemplo é bem mais fácil, tá vendo? Ó? Olha aqui, pela coluna de exemplo é mais fácil. E ele está fazendo exatamente isso. Eu poderia fazer a extração, vamos lá. Eu poderia fazer a extração, eu vou aqui em adicionar coluna, extrair texto entre os delimitadores. Tá? Eu poderia fazer isso daqui. Só que aí, a gente precisa ativar aqui as opções avançadas. Tá? Por exemplo, eu vou extrair só o bairro para mostrar o que a coluna de exemplo fez por trás. Por exemplo, quem é o delimitador de início? Ou seja, o que tem antes do bairro? É uma vírgula e um espaço. Presta atenção, vírgula, espaço. Quem é o meu delimitador do fim aqui, ó?
No caso do centro, aí eu vou colocar só a vírgula. Posso colocar a vírgula e espaço também? Pode, tanto faz nesse caso. Tá? Nas opções avançadas, ele fala assim, ó, examinar busca do delimitador de início do início da entrada, ou seja, ele vai começar a contar daqui, ó, do primeiro delimitador. Aí embaixo, número de delimitadores de início para ignorar. Qual é o delimitador de início que ele vai ignorar? Quantos? 1, 2, e aí o terceiro ele não vai ignorar. Então, quantos delimitadores ele ignora? 2. Examinar em busca do delimitador de fim. Então, ó, do delimitador de início em direção ao final da entrada. Número de delimitadores fim para ignorar. Eu tenho acho que só um. Né? Então, eu vou clicar em OK. Opa. Ele pegou o bairro São Paulo, então não é para ignorar nenhum. Desculpa, aqui não é para ignorar nenhum, aqui é 0. Pronto. Tá? E ele extraiu. Isso que eu acabei de fazer é exatamente o que a coluna de exemplo fez. A outra forma é bem mais simples. Beleza? Opa, excluí aqui o estado. Ó, excluí aqui a cidade sem querer, tá, galera? E aí, foi até legal isso ter acontecido. Por quê? Porque não existe Ctrl Z no Power Query. Logo, se você excluiu uma etapa, você não consegue voltar atrás, vai ter que refazer essa etapa. Agora, se você, sei lá, excluir todas essas colunas sem querer, não se desespere. Por quê? É só excluir a última etapa, porque essa exclusão que você fez ficou salva ali. Tá? Não tem Ctrl Z, mas você pode utilizar esse recurso aqui das etapas aplicadas. Tranquilo? Então vamos lá. Agora deixa eu fazer aqui da cidade de novo, que eu acabei da seleção. Já vou fazer aqui cidade, vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? São Paulo. São Paulo. Rio de Janeiro. E pronto. Ok. Agora eu vou fazer da UF. Tá? Então, de novo, volta lá no seu endereço. Clica aqui em coluna de exemplo, dá seleção. E aí você já vai dar o nome aqui de estado, F. Vou colocar o F. E aí o primeiro é SP, o segundo RJ, e pronto, ele já conseguiu extrair todas as UFs que existem aqui. Tá? Então agora eu posso fazer uma análise, né, dos meus dados na granularidade, né, no nível de bairro, cidade e UF. Tá? Preciso do endereço? Não. Para a nossa análise, para o nosso case daqui desse mini curso, não. Então eu vou excluir essa coluna para não ficar pesando no meu relatório, para não ficar gastando memória no arquivo. Tá? Então basta vir aqui, ó, endereço fornecedor e remover. Ah, Thiago, mas você removeu uma coluna que está sendo utilizada para criar outras 3 colunas. Como isso é possível? Isso é possível porque eu extraí essas 3 primeiras colunas quando essa coluna de endereço ainda existia. Tá? Depois, é só uma etapa que eu excluo ela, mas está tudo bem. Porque isso aqui é feito por etapas. Não é que nem no Excel, que se eu fizer um cálculo a partir de uma coluna e excluir essa coluna, vai dar aquele famoso erro de ref, né? Jogo da velha, ref. Aqui não é assim. No caso, se meus dados tivessem um padrão, eu teria que tratar primeiro. Não tivessem. Isso, exatamente. Eu bato isso muito nas teclas com meus clientes, né? Às vezes eles acham que é mágica. Thiago, por que você não prevê no tratamento? É assim que o cliente fala, ó. Por que você não prevê no tratamento de dados todos os inputs que os funcionários vão fazer e vão escrever à mão? Aí eu, porque são infinitas possibilidades, não tenho como prever isso. Você tem que tratar essa questão do input de dados na etapa de coleta de dados.
É por isso que hoje existe o Power Apps. Power Apps é uma ferramenta incrível para tratar esse problema de coleta de dados. Você cria um aplicativo para coletar os dados e jogar isso de forma estruturada no Excel, tá? Em vez de deixar lá um campo livre para a pessoa digitar o que ela quiser. Beleza? Tudo certo aí, pessoal? Todo mundo conseguiu chegar nessas etapas e fazer tudo isso daqui? Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Depois que a gente, né, faz todo o tratamento de dados, a gente vai pegar isso daqui, ó, e vai carregar no Power BI. Então, agora você vai voltar aqui na página inicial, tá? Você vai voltar lá na página inicial e vai aqui agora em fechar e aplicar. Só isso, ó. Fechar e aplicar. E ele vai trazer aqui para dentro a nossa tabela tratada. Pronto. Tá aqui a nossa tabela, listando em ordem alfabética todas as colunas que existem dentro dessa tabela. Ó, aqui em dados, eu consigo enxergar os dados que estão dentro dessa tabela. E aqui em modelagem, eu enxergo essa caixinha, onde, caso eu tivesse uma outra tabela, eu poderia relacionar essa tabela com a tabela que tivesse junto com ela aqui, tá? E, gente, de verdade, não percam a aula de amanhã. Por quê? Porque no dia a dia, né, da criação de um projeto no Power BI, você vai precisar criar fazer essas modelagens. Ah, Thiago, por que você não começou logo pela modelagem? Porque você precisa saber o básico primeiro. Você precisa entender como é que funciona, qual é o comportamento aqui dessa etapa de tratamento, carregamento, explorar essas colunas aqui dentro do visual, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o relatório que a gente tem. O que a gente vai construir agora? A gente quer trazer o valor da despesa, a quantidade de serviços prestados, a média de despesa, né, por serviço, o valor do desconto, quer fazer essa análise por mês, por gerência, por fornecedor, por estado, usando um mapa, e quer criar esses filtros aqui do lado, tá? Usando as colunas de fornecedor, diretoria, tipo de serviço, mês e ano. Tranquilo? E vocês vão ver que isso aqui é bem simples, tá, pessoal? Bom, uma das coisas que a gente vai fazer aqui é criar o valor do desconto. Pergunta: eu tenho isso na minha tabela? Eu tenho o valor do desconto na minha tabela? Opa, peraí. Nessa aqui eu tenho, que é o gabarito. Aqui na minha tabela, ó, que a gente acabou de importar, eu tenho o valor do desconto? Eu não tenho o valor do desconto, tá? Então, o que a gente vai precisar calcular aqui dentro dessa tabela? O valor do desconto. O que eu tenho? Eu tenho aqui o percentual do desconto e eu tenho o valor que, de fato, eu paguei pelo serviço. Como é que eu acho o valor do desconto? É uma matemática inversa que a gente vai ter que fazer. Como é que eu acho o valor do desconto? Regrinha de 3. Ninguém se arrisca? Vamos lá, para calcular uma coluna nova aqui, né, chamada VL desconto, o que a gente vai fazer? Eu preciso fazer a matemática inversa desse cara. O que é esse valor aqui? Esse valor aqui não seria o desconto vezes o preço cheio que eu dei para o cliente, para o fornecedor? Esse valor final aqui não seria o desconto vezes o preço cheio? E aí,
preço cheio vezes esse valor aqui não seria o valor do desconto? Isso está claro? Vamos por parte. O que é o preço cheio? Vamos ver aqui, ó. Chamar de VL cheio. O que é o VL cheio? É o valor. Qual seria o valor cheio? Seria o valor dividido por 1 menos o desconto, né? Percentual. Tá claro isso? E aí, qual é o valor do desconto? Qual é o valor do desconto? Seria o desconto vezes o valor cheio. Tá claro isso, pessoal? E aí, quem é, no final das contas, fazendo as substituições? O que é o valor do desconto? É o desconto vezes o valor que está ali na minha coluna dividido por 1 menos o desconto. Quem achou que não precisava saber um pouquinho de matemática aí para trabalhar no Power BI? Mas vocês todos aí são engenheiros, já estão craque, né, galera? Ficou claro? Então vamos calcular isso daqui agora. Para criar uma nova coluna, eu venho aqui, ó, na minha tabela, vou selecionar a minha tabela e vou criar aqui uma nova coluna. E aí eu vou achar o valor do desconto. Ó, vou chamar aqui de VL desconto, que vai ser igual ao valor vezes o desconto dividido por 1 menos o desconto. Achei o valor do desconto concedido. Preciso de estudo de casa decimal? Absolutamente não. O que a gente vai fazer? Vai selecionar essa coluna agora, vem aqui em ferramenta de coluna e vai colocar aqui, ó, 2 casas decimais. Pronto. E eu vou colocar aqui, ó, vou exibir esses valores com separador decimal. Pronto. Aqui também eu vou exibir esses valores com separador decimal. Pessoal, tá claro esse cálculo que eu fiz? Importante vocês terem entendido, tá? Pessoal, todo mundo conseguiu fazer? Dá um ok para mim aí no chat, se você conseguiu, se você entendeu. Pessoal, tudo certo aí, galera? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá fazendo aí. Então, beleza. Se precisar de mais tempo aí, me avisa que eu dou. Tá? Ó, para adiantar aí, recomendo, obviamente, que você faça isso do zero, mas só para a gente não ficar muito tempo, eu vou colar aqui no chat, tá? O cálculo que eu fiz. Tá? Bom, agora que a gente já tem o valor do desconto. Opa, a fórmula pode variar também, por exemplo, desconto de crédito e débito diferentes, taxas diferentes. Pode, mas aí você já precisa de um conhecimentozinho de um IF, tá? E você precisaria, por exemplo, ter classificado aqui se foi no débito ou no crédito.
Seria bem simples. Se, né, na coluna de classificação for igual a débito, então o cálculo é a coluna valor vezes 1 menos o desconto dado lá no débito. Se não, é a coluna valor vezes 1 menos o desconto dado no crédito, se só tiver essas duas opções. Então é um C simples. Só que aqui dentro é if, é tudo em inglês. Ficou claro, Nayara? Beleza. Então vamos lá, galera. Para a gente fechar aqui, ó. Agora a gente vai voltar aqui no relatório. Vamos pegar aqui a nossa referência, ó. O que a gente vai construir aqui, ó? Despesa, quantidade de serviço, média de despesa e valor do desconto. Bom, para começar, o que a gente pode fazer aqui nessa área de relatório, tá? Nessa área de relatório, onde eu vou criar os visuais com os meus dados. E o Power BI, ele tenta ser o mais intuitivo possível. O que está escrito aqui, ó? Selecione ou arraste os campos do painel campos, que é esse painel aqui, para a tela do relatório. Cara, eu quero que você faça exatamente o que o Power BI está mandando. Então, ó, eu quero que você pegue aqui agora o serviço, por exemplo, e jogue aqui, ó, para a tela. Olha o que ele fez. Ele criou uma tabela listando todos os serviços que estão na minha tabela. É isso que ele faz. Se eu pegar aqui e arrastar, por exemplo, o valor, olha o que ele vai fazer. Pum. Ele criou um gráfico, que é o padrão dele, né? Quando você pega e arrasta para cá, ele cria um gráfico. Se você seleciona aqui, só, olha o que ele vai fazer. Ele criou um gráfico também, tá? Beleza. Se você pegar um card e jogar esse valor dentro, o que é o card? Esse visualzinho aqui de cartão, ó. Pega esse valor e joga dentro do card. Pronto. 13 milhões. Tá? Então, o que ele está fazendo aqui de forma automática, né? Eu vou jogar o mesmo valor aqui do card. Eu vou criar primeiro agora uma tabela e vou jogar o valor aqui para dentro. Olha o que ele fez aqui. Ele colocou, né, nesse formato e aqui ele coloca no formato resumido, né? Em milhões. Mas, na verdade, aqui, ele também por trás do card é esse valor de 12.823.333 reais, tá? Tá tranquilo? Vou excluir esse card agora. Olha o que vai acontecer quando eu pegar o valor. Vou selecionar agora essa tabela, vou pegar a coluna valor e vou jogar aqui dentro também, olha só. Pronto. Ele criou uma lista de serviços, né, de valor de despesa por serviço. Então, ele está filtrando para cada linha o valor daquele serviço e me retornando aqui o total de despesa. Essa brincadeira que a gente fez aqui agora, ela lembra o que lá no Excel? Tabela dinâmica. Muito bem, Nayara. Tabela dinâmica, tá? Tem um outro visualzinho aqui do lado, que é a matriz, que tem um comportamento mais parecido ainda com tabela dinâmica, olha. Essa matriz tem 3 campos, ó, para você preencher. Linha, coluna e valores. Então, se eu pegar aqui o valor e jogar aqui em valores, pegar agora, vamos pegar agora a área da empresa e jogar na linha, tá? E pegar aqui o ano, ó. Vamos pegar aqui a data. Pessoal, pergunta para vocês, tá? As datas de vocês está assim ou existe uma opçãozinha aqui do lado para você abrir? Preciso saber se o de vocês está igual ao meu. Se tiver diferente, eu preciso mudar minha configuração. Tá igual ao meu. Então,
Todo mundo que estiver aqui igual o meu, sem hierarquia de data, vai fazer o seguinte, ó. Vem aqui em Arquivo, Opções e Configurações, Opções. E agora, a gente vem aqui em configurações regionais, não. Deixa eu ver aqui. Configurações regionais, carregamento de dados. Você vem aqui, ó, arquivo atual, carregamento de dados. E aqui você vai selecionar data e hora automático. Vamos lá. Por que o meu está desativado? Porque os projetos que eu faço, eu desabilito isso e a gente vai fazer isso amanhã e eu vou explicar o motivo. Mas no projeto de hoje, a gente precisa estar com isso aqui ativado. E é só isso que você vai fazer. Ativa, clique em OK e ele vai mostrar aqui agora as opções. Tá? Então vamos lá. Se eu pegar agora o ano, que está nessa hierarquia aqui, só que eu vou pegar de data de início, ano, e vou jogar em coluna, olha o que ele faz, bem parecido com a tabela dinâmica. Certo? Eu tenho aqui na linha a área da empresa, eu tenho aqui na coluna o ano. E aqui na área da empresa eu ainda posso criar uma hierarquia. Eu posso colocar aqui na área da empresa, por exemplo, a gerência acima da área. Olha que legal. Basta eu abrir e eu posso colocar acima da gerência a diretoria. Pronto. Tenho 3 diretorias. Dentro da diretoria comercial eu tenho 3 gerências. Dentro da gerência de marketing eu tenho 4 áreas. Beleza? Isso aqui vocês já conheciam? Tá? Vamos partir para a solução, e aí eu vou explicando como a gente formata o nosso relatório. Tá? Primeiro vamos fazer aqui o rascunho e depois a gente faz a mágica trazendo o layout para trás do Power BI. Tá? Quando você vai construir um relatório, você precisa construir ele baseado em técnica de storytelling. O que é o storytelling? Tá? Você precisa contar uma história dos seus dados. Bom, você vai começar a contar uma história de forma detalhada? Não, geralmente você começa com uma sinopse, né? Você começa com uma introdução. Depois você vai desenvolvendo essa história até chegar num nível de detalhe maior e ter uma conclusão. A gente precisa trazer esse conceito para dentro do nosso relatório no Power BI. Tá? Você não vai colocar os dados de forma aleatória. Por exemplo, aquilo que a gente acabou de fazer aqui, você não vai pegar esse visual e vai colocar aqui, vai colocar os filtros embaixo, vai colocar o card aqui no canto. Não, você vai contar uma história. Então, vamos pegar aqui o nosso gabarito de referência. Como é que eu estou contando essa história aqui? Tá? Primeiro, eu estou apresentando os valores de forma resumida. Depois, eu estou abrindo esse valor por mês. Depois por gerência, depois por fornecedor e depois por estado. Tá? E aqui do lado, eu coloco os meus filtros. Beleza? Como é que é a leitura desse relatório? Eu começo a ler meu relatório da esquerda à direita. Depois, o que eu faço? Volto para a esquerda e aí eu leio da esquerda para a direita novamente. Depois, eu volto aqui para baixo, para a esquerda, leio de novo da esquerda para a direita. Geralmente é assim que a gente constrói o nosso relatório. Ficou claro? De forma bem resumida, tá, pessoal? Mas entendeu como que a gente precisa contar essa história? Bom, vamos lá. Vamos para o nosso desenvolvimento agora. O que a gente vai fazer? Vai colocar no card 4 possibilidades. Então, olha só. Quando eu trago para um visual
antes de falar do card, quando eu trago para um visual uma coluna, um visual de tabela, né? Uma coluna de valores numéricos, né? O valor numérico ele é identificado por esse somatório, sigma maiúsculo, que vocês estão carecas de saber aí, né? O que é esse somatório, tá? Ele faz uma agregação do tipo soma. Então, olha só, quando eu passar o mouse aqui em cima, ele está falando ali, ó, soma de BD lançamentos valor. O que significa isso? Que ele está somando a coluna valor. Até aqui, ok. Vou tirar a coluna valor. Vou trazer o nome do fornecedor para cá. Vou passar o mouse em cima. O que ele está trazendo? Nada. Ele não está fazendo nenhum tipo de agregação. Porém, se eu quiser contar quantos fornecedores eu tenho, quantos valores eu tenho na coluna fornecedor, basta eu vir aqui, ó, nessa setinha e clicar aqui em contagem. Ó, pronto. Ou seja, eu tenho 1.493 registros na minha coluna nome fornecedor, tá? Beleza, vou voltar para a coluna valor. Agora, quando eu abro aqui a coluna valor, ó, as opções, ele me dá outras opções de agregação. O que é agregação? Agregação é toda conta que eu posso fazer em cima de uma coluna de valores, né? Soma, média, mínimo, máximo, contagem, desvio padrão, variância, mediana, que dispensa o uso de outros argumentos, tá? Então eu poderia fazer a média. Que média é essa que ele está trazendo aqui? É a média por linha da minha tabela. Ah, eu quero trazer o valor máximo. Então, vamos pegar aqui o valor máximo. Opa, é o valor máximo que aparece lá na minha coluna, tá? Mas, no nosso caso aqui, a gente quer trazer o quê? O valor de despesa num card. Então, vamos inserir aqui um card. Vamos ajustar aqui o tamanho dele. E vou trazer para cá o valor. Pronto, só isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o tamanho desse card. Eu vou diminuir o tamanho desse card. Colocar aqui o rótulo. Ó, para formatar o tamanho da fonte, ó, você seleciona o card, vem nesse pincelzinho aqui, ó, chamado formato, vem em rótulo de dados e muda o tamanho do texto. Pronto, diminuiu o tamanho do texto, tá? Pronto, é isso que você vai fazer. Diminuir o tamanho do texto, pronto, só isso. Agora que você diminuiu, você vai duplicar esse card, ó, Ctrl C, Ctrl V, vai alinhar aqui do lado. E agora você quer a quantidade de serviço. Qual é a quantidade de serviço? Vai ser qualquer coluna que esteja preenchida, né? Só que você vai fazer uma contagem em cima dela. Então vamos pegar a própria coluna de valores, né, para contar quantos valores tem ali. Ó, voltando para cá, eu vou pegar aqui a coluna de valores e vou fazer uma contagem. O que ele está trazendo de informação? Quantos valores possuem a minha coluna? Tranquilo? Ctrl C, Ctrl V. O que eu vou trazer agora de informação? Eu quero saber a média de despesa, né? Eu quero saber a média por serviço. Como é que eu faço a média? Posso utilizar aqui a própria coluna de valor, só que em vez de uma soma, eu vou fazer a média. Só isso. E agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou fazer o valor, vou trazer para cá o valor do desconto. Eu vou excluir o campo valor e agora eu vou trazer o valor do desconto. Pronto. Quando você fizer esses 4 cards, me avisa para eu continuar. Pelo menos aí umas 2, 3 pessoas, quando já fizerem, me avisa que eu continuo. Foi aí? Ricardo, ok. Quem mais?
Giovana, boa. Matheus, beleza. Bom, agora eu quero que você teste sozinho. Tenta sozinho colocar um gráfico de coluna por mês. Vamos lá. Sozinho, gráfico de coluna por mês. Só adicionar um gráfico, esse gráfico aqui de coluna agrupada, de coluna clusterizada, que ele chama, né? E aí você vai trazer para cá quem? Quem vai ser o seu eixo? Vamos usar sempre a data de início como referência, tá, pessoal? Qual vai ser a sua referência aqui do eixo? Vai ser o mês. E o que você vai colocar aqui em valores? Valor. Pronto. Tá aqui. Bem fácil, né, galera? Bem fácil. Agora, o que você precisa formatar aqui, né? Eu não preciso desse título, né, dos eixos. E o nosso layout já tem, né, o título dos gráficos. Então, depois a gente vai falar do layout, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui a data de início, o mês e o valor. Tá aqui já, tá? Beleza. Quem conseguiu fazer? Fácil, difícil? Como é que tá aí? Depois a gente vai criar um gráfico de barra clusterizado. Olha só, bem tranquilo. Um gráfico de barra clusterizado, que é esse carinha aqui, ó, que tem a mesma configuração desse. Então, quando eu falar da formatação desse gráfico, tudo que eu falar para ele vai servir para esse aqui também, tá? Eu quero fazer isso por gerência, ó. Então, eu quero pegar a gerência, vai ser o meu eixo, e o valor da despesa vai ser o meu valor, tá? Não vou falar o que são os outros campos nesse momento, porque eu preciso priorizar o conteúdo. E para a gente aproveitar esse carinha aqui, ó, a gente pode duplicar ele, ó, Ctrl C, Ctrl V, colocar aqui e trocar a gerência por fornecedor, ó. Vamos pegar agora o nome do fornecedor e colocar aqui. Só que aqui eu vou chamar de só fornecedor, tá? Eu não vou deixar nome fornecedor, não. Você vai pegar aqui o nome fornecedor e vai fazer o seguinte, vai dar 2 cliques e vai trocar aqui, vai apagar esse nome e vai deixar só fornecedor. Tranquilo? Pessoal, isso aqui é só o rascunho, tá? Então, o que você vai... Num projeto de Power BI, você primeiro vai esboçar isso, mostrar para o seu cliente, para depois se preocupar com layout, tá? Então, primeiro é o esboço e depois vem a parte lá do capricho, né? Do projeto. Mas primeiro você precisa esboçar, até porque qualquer coisa que o cliente peça para alterar, né, se ele não tiver de acordo com determinada visualização, você vai gerar um retrabalho para você. Então eu sempre faço em algumas etapas, né? Eu mostro aqui, ó, faz sentido essas análises aqui? Aí o cliente fala, faz. Posso seguir com a criação do layout? Pode. E aí tudo por e-mail registrado, você faça a mesma coisa, tá? E agora eu quero fazer um visual de mapa, que é o mapa. Esse carinha aqui, ó, esse globinho que aparece aqui. Você vai selecionar ele e ele vai ser criado aqui. Aí você vai trazer para cá quem? Eu quero por estado. Se eu quero por estado, eu vou pegar o F, vou trazer para o campo localização. Pronto, ele já identificou. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar as 3 bolinhas que estão aparecendo aí lá no Paraná, aqui em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro. Tem 3 bolinhas azuis bem pequenininhas.
E agora eu preciso colocar aqui a medida, né? Aqui nesse campo tamanho. Quando eu colocar o valor, o que ele vai fazer? Ele vai dar tamanhos diferentes para cada estado. Ó. Valor, tamanho, olha o que ele vai fazer. Pronto. Ele atribuiu tamanhos diferentes. Por quê? Porque eu dei uma medida aqui de uma dimensão, né, de valor para ele. Tá? E aí, quando eu passar o mouse em cima, ó, ele mostra ó, que no Rio de Janeiro, para os fornecedores do Rio de Janeiro, a gente já teve uma despesa de R$ 9.382.783. Tranquilo? Beleza, criamos esse rascunho e agora a gente precisa criar os nossos filtros, tá? Pessoal, eu vou aguardar aí um minutinho vocês chegarem até aqui. Quem já chegou até aqui, me avisa no chat, tá? Até agora a gente não fez nenhum cálculo avançado, não fez nada. A gente vai fazer isso amanhã. Quem já chegou até aqui, fala para mim aí no chat. Boa, Marcela. Marcela já chegou. Quem mais? Giovana, beleza. Então vamos partir aqui para os filtros, tá? Vamos colocar aqui nesse cantinho. A gente vai deixar, né, disponível para os filtros. Então, de novo, também não pode ser de qualquer forma, né? Vamos separar aqui. Primeiro a gente coloca ali, a gente separa, né, o que é filtro de data, né, filtro de calendário, o que são os outros filtros, né? Então, primeiro vamos colocar aqui o filtro de ano, né? Meu visual aqui que faz filtro, né? Que meu visual de filtro disponível no Power BI é essa segmentação de dados. Você vai clicar em cima dessa segmentação, ele vai criar aqui a sua segmentação. E o que você vai fazer para cá? Eu falei que eu quero um filtro de ano. Logo, você vai pegar aqui o ano e pronto, jogou no campo. Olha o que ele criou. Eu, Thiago, não gosto desse filtro. Por quê? Por que eu não gosto desse filtro? Eu vou filtrar aqui, ó, de 2018 até 2019. O que ele está mostrando nesse gráfico aqui? Lembrando, está filtrado do ano de 2018 até 2019. O que está filtrado aqui? Olha para janeiro. Esse valor de 903.251 é referente a qual ano? Os dois. Então, ele agregou aqui os 2 anos, a não ser que eu tenha aqui um filtro, né, no meu eixo de mês-ano, né, que apareça o mês e o ano, e você não consegue identificar. Eu não sei o que é de 2018 e eu não sei o que é de 2019. Então, eu não gosto desse filtro, tá? Então, eu vou mudar o tipo desse filtro aqui, ó, nessa setinha pequenininha que está aparecendo aqui no canto, ó. Essa setinha pequenininha que está aparecendo aqui, tá vendo? Você vai clicar nela e vai selecionar aqui o menu do tipo lista. Pronto. Agora eu posso selecionar um por um. Tranquilo? Só que eu ainda não quero apresentar nesse formato. Esse formato de lista, ele tem uma opção bem legal de mostrar esse filtro numa lista horizontal no formato de botão. Só que não é aqui que você faz essa configuração, tá? Você precisa selecionar o seu segmentador de dados, vir aqui em formato e depois você vem aqui em geral e vai mandar ficar na orientação horizontal. Olha que legal. Pronto. Tá aqui, orientação horizontal. O que você pode fazer aqui? Mandar remover tudo daqui, ó. Tudo que, ó. Repara que ele tem um fundo branco, ele tá com um título. Não é necessário. Vamos desabilitar cabeçalho, tela de fundo, cabeçalho aqui, isso, pronto. Deixar só esse carinha aqui. Agora ele tá transparente. Tá vendo?
Beleza? E agora eu vou fazer isso para o mês. Só que eu vou criar um novo segmentador e vou jogar o mês. Nesse caso agora eu não quero uma lista, eu quero um menu suspenso. Então eu preciso vir aqui, ó, nessa setinha e selecionar suspenso. Pronto. Menu suspenso está aqui. E agora você já tem condições de criar os demais filtros. Eu quero um filtro de tipo de serviço, diretoria, fornecedor e assim por diante. Mas antes, vamos configurar esse carinha aqui para a gente já copiar a formatação dele para os demais segmentadores de dado, tá? Como é que eu quero configurar essa segmentação de dados? Seleciona a segmentação, vem aqui no formato, e aí você vai fazer o seguinte, você vai habilitar, aqui em controle, desculpa, habilitar não. Você vai colocar aqui no cabeçalho, ele pergunta assim, ó, contorno, por padrão é nenhum. O que você vai fazer? Você vai selecionar somente inferior. Pronto. Já colocou aqui, ó, que legal. Um contorno inferior. Você pode modificar a cor desse contorno inferior aqui nessa opção geral. Você pode botar amarelo se você quiser. No nosso caso, eu vou deixar cinza escuro mesmo, tá? Agora eu vou copiar esse visual e vou colar 2 vezes, porque eu quero colocar mais 2 filtros aqui. E aí eu vou alinhar aqui um embaixo do outro para facilitar o nosso desenvolvimento, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer para cá a diretoria. Eu vou pegar aqui a diretoria, vou excluir esse cara e vou pegar a diretoria e trazer aqui no lugar daquele campo de mês e vou excluir aqui de novo o mês e agora eu trago o fornecedor. De novo, aqui eu vou editar para deixar somente nome fornecedor. Pronto. Olha só. Não está quase lá? Eu sei que ainda está bem estranho, está bem feio, está simples, mas não está quase lá. A proposta não é primeiro fazer o rascunho para depois trazer o layout, certo? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai formatar esse gráfico aqui. E aí você depois formata os demais sozinho. Eu vou fazer só para um gráfico, você formata os demais, beleza? Ó, eu venho aqui agora no formato, depois que eu selecionar aqui esse gráfico, eu vou fazer o seguinte, eu quero tirar o título dos eixos. Se eu quero modificar alguma coisa no eixo, basta eu vir aqui nas opções de eixo. O eixo X, eu posso procurar aqui, ó. Tá vendo o título? Vou desativar. Desativou. E vou fazer a mesma coisa para o eixo Y. Desativei. Beleza. Posso desativar também o meu eixo Y. Por quê? Meu eixo Y ele só está com isso daqui. E aí Thiago, eu gosto de trazer para cá o rótulo do dado. Para ele mostrar em cima de cada uma das colunas o valor. Tá claro? Tá tranquilo? Olha só. Ele está trazendo em cima de cada uma das colunas o valor. Só que como esse rótulo ele está ultrapassando o tamanho da minha coluna, né? O que a gente pode fazer aqui, né? Ou aumenta o tamanho do gráfico, né? Para ele mostrar todo mundo. Ou você pode rotacionar, ó. Aqui na orientação vertical, você rotaciona o seu rótulo para ele caber aqui e conseguir mostrar tudo. Beleza? Para tirar essa cor padrão, esse azul do Power BI, basta vir aqui agora em cores dos dados e escolher uma cor para você. Por exemplo, eu vou escolher uma cor verde. Depois eu pego o verde que eu quero utilizar lá do... Pronto, vamos escolher esse verde aqui. Ficou legal, tá? Pronto. Ah, agora eu vou ter que fazer isso para todos os gráficos? Não. Basta você selecionar esse gráfico
usar o pincel de formatação e aplicar nos demais. Olha que legal. Tranquilo, pessoal? Tem alguma dúvida? Até aqui tem alguma dúvida? Vocês que falaram que já tiveram contato com o Power BI, até aqui você já tinha visto? Vocês já tinham visto esses recursos? Ou é tudo novidade? Show, Marcelo. Bom, para a galera que já teve contato, depois me fala aí se está vendo alguma coisa nova, se você já tinha visto. E para a galera onde tudo é novidade, cara, aproveita o máximo e pega a gravação, depois tenta fazer sozinho, sem, né, o acompanhamento do professor. Por que é bom você pegar isso e refazer sozinho, tentando mesmo tentativa e erro? Porque aqui, o que acontece? Eu faço, você faz. Então você não absorve, porque você só está reproduzindo o que eu estou fazendo. Depois você precisa de uma nova etapa no seu estudo, gente. E é assim na faculdade também, tá? Não adianta você só copiar o que o professor fala na aula e não estudar depois, tá? Vocês sabem que isso não dá certo. Não na maioria das matérias, pelo menos, tá? Pelo menos para mim nunca deu certo isso de não estudar para a prova. Então, você precisa praticar, tá? E uma pergunta. Você que está fazendo o mini curso de Power BI, qual é o motivo pelo qual você está fazendo o mini curso de Power BI? É alguma necessidade? Você quer ingressar nessa área? Algum estágio está exigindo? Qual é o motivo que te levou a fazer o mini curso de Power BI? Fala para mim aí no chat que agora a gente vai falar sobre o layout. E aí a gente vai abrir o arquivo no PowerPoint. Vai escrevendo aí para mim no chat enquanto eu vou falando agora do layout, tá? Na pasta compactada que vocês receberam, tem uma pastinha chamada layout. O que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue esse arquivo chamado layout 1 capa maratona e vai abrir. Eu acho que eu abri errado. Isso aqui é da capa. Esquece. É layout 1 maratona. Pronto. Ele vai abrir isso daqui. Tá? Ele vai abrir esse layout 1 da maratona. Ah, Thiago, como é que você construiu esse layout? Cara, isso aqui tudo foi através de formas, caixa de texto, tá? Então isso tudo aqui, ó, você pode desmontar. Você pode desmontar cada pedacinho desse daqui, ó. O plano de fundo você pode mudar. Inclusive, eu sugiro que você faça as devidas modificações e deixe com a sua cara o relatório. O que é deixar com a sua cara? Troca o plano de fundo, deixa na cor que você quiser, ou na cor da sua empresa, onde você trabalha, enfim, tá? E o que eu sugiro que você faça, né? Eu acho que qualquer prática deve envolver essas etapas. Você pratica aqui comigo, você vai fazer o projeto, mas as pessoas precisam saber que você está aprendendo Power BI, tá? E eu não estou falando isso só para você ir lá no LinkedIn e me marcar, não, tá? As pessoas realmente precisam saber que você existe, né? Você já deve ter ouvido isso várias vezes, mas eu vou repetir. É uma máxima que todo mundo adora falar. Quem não é visto não é lembrado. Isso é verdade. Para mim, por exemplo, se eu não fizer anúncios, se eu não fizer esses eventos, quem vai lembrar da Data Boss, quem vai lembrar do Thiago lá que fornece treinamento de Power BI? Para você, você precisa informar para o mundo, né, para o LinkedIn, para todo mundo. Atualiza o currículo, saiu daqui, né, fez o relatório, finalizou, fez lá o ajuste fino, a perfumaria, saiu daqui, já posta no LinkedIn um print, uma imagem,
É importante isso, tá? Tive interesse em fazer um curso porque já vi como requisito em algumas vagas de estágio, além do interesse de aprender mesmo. Legal, Marcelo. Tá? Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar essa imagem aqui, tá? Eu não vou dar detalhe agora de como construir. Se der tempo, na próxima aula ou na quarta-feira, eu faço um do zero para vocês verem como é que se constrói, como é rápido, né, construir isso daqui. Você vai pegar esse cara aqui, ó, ele já está como imagem. Ele já está como imagem aqui, que é esse arquivo PNG aqui, ó, tá? E aí, como é que eu gerei esse arquivo PNG? Primeiro, você tem que estar com esse slide selecionado. Depois, arquivo, salvar como, e aí você vai colocar aqui, por exemplo, layout dark 2. Vamos colocar aqui layout dark 2. Só que não é no formato PPTX. Você vai selecionar aqui o formato PNG. Pronto. Aí você vai clicar em salvar e ele vai perguntar quais slides você quer importar. Todos. Ele vai exportar todos como imagem. Apenas este, só aquele que está selecionado. E é isso que eu quero agora. Pronto. Eu exportei aqui, ó, layout 2, ó, layout dark 2. Tá aqui. Beleza? Moleza, né, galera? Ou seja, esses layouts bonitões que vocês veem por aí, né? Vários produtores de conteúdo postando, várias pessoas postando layout, podem ser feitos no Photoshop, no PowerPoint. Tem outras ferramentas também, como Figma, que é um editor, né, online para você fazer no formato de curvas, para não perder resolução. Então você pode formatar isso, criar layout na ferramenta que você quiser, beleza? Bom, uma vez que a gente exportou essa imagem, o que a gente precisa fazer? Trazer essa imagem para dentro do Power BI. Como é que a gente faz isso? Clica fora, não pode ter nenhum visual selecionado. Clica fora. Aí você vem aqui em visualizações e vem no formato, nesse rolinho de tinta. Depois você vem aqui no segundo plano da página e vai adicionar uma imagem. Pronto. Você vai adicionar a imagem que a gente acabou de exportar, que é essa daqui, ó, Layout Dark 2. Pronto. Ah, Thiago, exportei, não aconteceu nada. Por quê? Por padrão, a transparência está ativada em 100%. Então você precisa remover a transparência. Ah, Thiago, mas ele está todo desconfigurado lá por trás. Por quê? Por padrão, o ajuste da imagem aqui atrás é o normal. Você precisa clicar em ajuste. Pronto. Agora a coisa começa a tomar forma. Olha só. Vamos colocar esse filtro aqui. Vamos diminuir um pouquinho esse filtro. Diminuir aqui também esse filtro. Pronto. E aí vamos diminuir o tamanho dessa fonte. Vamos lá. Nem dá. Não dá para diminuir o filtro, não. Basta você vir aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho, só que eu vou aumentar por aqui, ó. No geral, eu vou aumentar a largura, variando de 1 em 1 pixel, só para saber o limite que ele vai aparecer 4 itens, tá? E aí, aqui tem que ser o ajuste fino mesmo. Pronto, 240. É o tamanho aqui ideal. Pronto. 240 não é o ideal ainda, mas... Deixa eu ver aqui como é que tá no outro, no gabarito. Deixa eu ver o tamanho que eu botei aqui. Um segundo, pessoal. Aqui eu coloquei o tamanho de 233. Tá? Mas por que ele não está funcionando aqui no meu? Vamos lá. Deixa eu ver o tamanho do item aqui, 8. Aqui está maior. Aqui está 10. Vamos colocar o tamanho 8. E aí eu vou diminuir mais um pouquinho e ele vai caber melhor. Pronto. Agora sim, está ajustado. Aqui, o que você vai fazer? Tá? Eu estou colocando o visual dark primeiro, depois a gente coloca o light. Eu vou pegar esse cara aqui
eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar a tela de fundo e aqui o cabeçalho, o meu texto do título, ó, eu vou colocar maiúsculo, vou chamar aqui de mês. Eu vou colocar da cor branca. Aqui o meu item, tá? Aqui no item, eu vou colocar a cor da fonte cinza escuro e a tela de fundo eu vou reforçar para o Power BI, que é branca. Pronto. O que está faltando mudar? Aquele contorno inferior que eu adicionei, ó. Aqui em geral, você vai colocar a cor branca. Pronto. Coloquei aqui agora o mês. Tranquilo, pessoal? Tá faltando aqui o tipo de serviço, né? Eu falei que ia colocar o tipo de serviço, que acabei não colocando, ó. Então, deixa eu duplicar esse carinha aqui. Vou colocar aqui tipo de serviço. Vou tirar a diretoria e vou colocar aqui tipo. Pronto. Preciso copiar, né, ficar fazendo um por um, formatação? Não. O que eu vou usar aqui? O pincel de formatação. Então, basta selecionar esse primeiro, usar o pincel de formatação e copiar para os demais visuais. Tá? Não percam tempo formatando um por um. A não ser que cada um tenha seu próprio formato, né? E aí você basta organizar aqui, deixar tudo alinhado, bonitinho, pronto. Tá aqui. Isso aqui a gente vai finalizar na próxima aula, tá? Que é o botão de limpar filtro. O que está faltando fazer aqui também, ó? O que a gente pode fazer aqui nos cards? Isso aqui embaixo a gente chama, tá? Esse carinha aqui embaixo, a gente chama de rótulo da categoria. A gente vai desativar esse rótulo da categoria, vai tirar a tela de fundo e vai colocar aqui uma fonte clara. Então, aqui o rótulo de dados, a cor tem que ser branca. Ou uma cor tão clara quanto. Beleza? De novo, vou fazer isso um por um? Não, vou só ajustar aqui o tamanho desses carinhas, ó, vou tirar o rótulo de dados, já vou usar o pincel de formatação e ele já tira o rótulo de dados, tira o plano de fundo e pinta a fonte de branco. Ó. Só vou ajustar aqui para ficar tudo alinhado igualmente, tá? Vamos lá, vamos facilitar a nossa vida. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Selecionar todos esses visuais, tá vendo? Ó? Segura o Shift para selecionar todos esses visuais. Aí olha o que você vai fazer. Vem aqui, geral, e vai atribuir a mesma largura e altura para todo mundo. Então, ó, largura, você vai pegar aqui 160, todos eles vão ficar com a mesma largura. E a altura, vamos colocar aqui 60. Pronto, todos eles com a mesma largura e altura. Aqui a posição Y, vamos colocar todo mundo na mesma posição, 135. Pronto. Vamos diminuir, vamos botar 130. Diminuir mais, 120, pronto. Agora sim tá bom. Aí o que a gente vai fazer agora? Vai pegar esse cara e só vai chegar aqui para o lado, ó, para alinhar. Pronto. Alinhou todos os cards. O que você vai fazer agora aqui para baixo? Para os gráficos, a mesma coisa, galera. Vocês vão fazer a mesmíssima coisa, ó. Vai colocar aqui dentro do layout, né? Aqui por trás. Vai tirar esse título. Vai tirar esse título. Vai tirar a tela de fundo. E o que vai ser? Qual vai ser a cor do rótulo? Branco. Qual vai ser a cor do texto do eixo? Branco. Pronto. Tá feito. Vai fazer isso para todo mundo? Não. Vamos lá. Basta agora... Eu vou fazer de novo do zero esse daqui, caso eu tenha ido muito rápido aqui, tá? Você vai ajustar aqui dentro. Você vai ajustar aqui dentro. Aí você vai tirar o título. Vai tirar a tela de fundo. E vai mudar aqui o texto do eixo Y agora. Texto Y. Vai colocar branco. E
o rótulo você vai deixar branco também. Aí basta a gente pegar essa formatação aqui com um pincel e aplicar aqui na despesa por fornecedor. Tranquilo, pessoal? Sim. Beleza? E aqui a gente vai tirar só a tela de fundo e vai ver uma formataçãozinha básica aqui. Tira o título, a tela de fundo e a formataçãozinha básica aqui, ó, do gráfico, tá? De mapa. Aqui em controle, estilos de mapa, desculpa, tem vários temas de mapa, né? Tem rodoviário, tem o aéreo. Esse fica legal com essas cores, né, que a gente escolheu. Tem o escuro, tem o claro e tem a escala cinza e o rodoviário, tá? Eu vou escolher aqui o aéreo, beleza? Vamos configurar também o tamanho dessa bolha, né? Então, o tamanho da bolha aqui, eu vou aumentar de tamanho para a gente conseguir enxergar melhor. E aí a gente pode modificar a cor dessas bolhas aqui em cores dos dados. Vamos usar esse mesmo verde que eu estou usando. Não, o verde não ficou legal aqui. Vamos ver o amarelo. Pronto, o amarelo deu um mais destaque, tá? Ainda não está na cor ideal, mas o foco aqui é ensinar você a mexer, né, nas configurações de cada visual desse. E aí eu pergunto agora, como você imagina que eu construo o visual light agora? Esse aqui é o visual dark. Vamos colocar aqui dark. O light vai ser o seguinte. Eu quero que você sozinho construa o visual light. Você vai construir do zero, galera? Não. O que você vai fazer? Vai duplicar esse cara aqui, ó. Página duplicada. Vai chamar de light. Qual vai ser a diferença de um para o outro? Você não pode, em hipótese alguma, movimentar esse cara. Por quê? Porque quando você fizer a transição de tela entre um e outro, não pode dar essa impressão de deslocamento do visual. Então, o que você vai fazer? Quais são as únicas coisas que você tem que formatar no Visual Light? Ó, eu já deixei disponível o Visual Light e você precisa só trazer para cá, no lugar desse Visual Dark, você traz o Visual Light. E aí eu quero exercício para casa. Quando você migrar o Visual Light, vai estar tudo branco, então não vai aparecer nada. O que você vai ter que fazer? Selecionar esses visuais e modificar a cor para uma cor escura. Só isso, tá? Como eu mostrei no projeto do gabarito. Tranquilo, pessoal? E aí, na aula de amanhã, eu mostro como você cria esse carinha aqui, ó. Eu mostro como você cria esse botãozinho aqui que fica trocando de visual e dá a impressão, na verdade, que está trocando somente a cor e não o visual todo. Beleza? Pessoal, peço desculpas aí. Como eu falei, eu comecei a ficar gripado, aí uma onda de gripe que todo mundo está ficando gripado, resfriado, mas eu tinha esse compromisso aqui com vocês e não podia faltar, e não vou faltar amanhã também, podem ficar tranquilos. Então, desculpa aí se eu tossi, enfim. Espero que vocês tenham gostado, tá? Para você que não sabia nada de Power BI, cara, isso aqui que eu estou mostrando já tem bastante coisa, tá? Para você começar a praticar. E claro, qualquer coisa que você aprende, né? Qualquer profissão, qualquer área que você vai seguir, precisa de estudo constante, né? Você como engenheiro ambiental, você não vai estudar só o que vê na faculdade e acabou. Você vai continuar estudando eternamente se você seguir alguma área específica de engenharia ambiental, claro que de forma mais focada. Aqui é a mesma coisa. Você vai começar a trabalhar com Power BI para apresentar dados? Cara, vai ter que estudar Power BI. E outra coisa para a galera que vai fazer TCC e tem resultado para apresentar.
Cara, faz TCC no Power BI. Faz a apresentação dos resultados no Power BI. Linka lá um link do seu PPT, né, lá do seu TCC, que vai abrir um relatório, um baita relatório no Power BI para impressionar a banca. Beleza? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma boa noite e a gente se vê amanhã. Não faltem, hein? Não faltem, porque amanhã a gente vai terminar esse relatório e vai fazer o relatório usando o conceito de modelagem, tá? Ah, o vídeo que eu quero que vocês assistam, eu não passei para vocês, que é esse cara aqui, que a gente transforma a base que a gente usou hoje na base que a gente vai usar amanhã. Você não precisa fazer a transformação, mas assiste o vídeo para entender o conceito, tá? É importante. É esse vídeo aqui. Como normalizar. Eu explico direitinho o que é normalizar, como fazer essa mudança de base, enfim, tá? E eu já passei a live do currículo e já passei a live dos conceitos também. Tá tudo aí com vocês. Beleza, pessoal? Boa noite e até amanhã.